Olá, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao Heavy Talk Underground, né? O canal secundário aqui do Heavy Talk. E hoje nós estamos aqui com um xará meu aí, que é o Lucas, da Banda Terra. Como é que você tá, cara? Tudo bem? E aí, cara, tudo bom? Tudo certo? Falando um pouquinho sobre a Terra, quanto tempo que existe essa banda, esse projeto, assim? Cara, oficialmente, o primeiro disco saiu em 2021, novembro de 21. Mas o processo de composição dele acho que começou em 2017, talvez. Então, assim, oficialmente, com a material publicado e tudo mais, é de 2021, mas o conceito disso vem, sei lá, acho que desde 2009, assim, que era uma ideia de tentar criar um canal de composição para as minhas ideias, assim. E como foi desenvolver esse trabalho e colocar ele de fato, registrar ele em estúdio e tal, dentro da pandemia, né, cara? Porque para muita gente as coisas aconteceram na pandemia por não poder sair de casa, então abriu-se um tempo a mais para fazer isso, até por causa do que aconteceu. Para outros acabou sendo um Uhum. agravante. Para você, como é que foi? Cara, foi um pouco agravante no sentido de atrasou as gravações, né? Eu gravei Uhum. no Fusão com o Thiago Bianchi, então era para ter começado, sei lá, acho que em janeiro de 2020, fevereiro. Aí acho que o Thiago ia sair em turnê, acho que ele foi para algum lugar, aí quando voltou era março e tudo mais, março travou tudo, aí a gente só conseguiu começar a gravar em julho. E por conta da pandemia, a gente ficou picotando as gravações. A gente terminou mesmo as guitarras, a gente finalizou em 21, janeiro de 21. Então, o que aconteceu é que deu uma atrasada, assim. E outra coisa também que piorou não, né? Que atrapalhou o calendário foi que no meio do caminho, no meio do processo, eu tive gêmeos, né? Ah, que doido. Aí eu tive que calibrar a atenção que eu tava dando pro disco que estava dando pra família. Entendi. E uma coisa assim que muita gente fala quando trabalha com o Thiago Bianchi, como ele é um produtor que é muito experiente, né, e que manja muito mesmo, é sobre o Uhum. quanto ele influencia num ganho de qualidade final do material. Você também percebeu isso, assim, que você entrou talvez com uma ideia e o cara deu uma lapidada e acabou saindo algumas ideias até melhores do que foi concebido ou não? Assim, acho que a primeira coisa que dá pra falar ali do Thiago é a qualidade do som mesmo, assim. Uhum. A- a- Porque eu lembro que quando eu comecei a conversar com o Thiago sobre o disco, eu tinha na cabeça, eu ainda tenho, assim, uma ideia muito clara do que eu queria pro som. Eu queria, tipo, eu tinha muito claro que eu queria pro baixo, pra bateria, pra guitarra, assim, e o resultado final chegou muito próximo disso, assim. Se não chegou 100%. Acho que esse é o primeiro ponto. Até quando a gente começou a gravar as bases, a gente só escutando a bateria, assim, crua, a gente já ficava impressionado com a qualidade do som que estava saindo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, em relação, vamos dizer, aos inputs do Thiago, ele vamos dizer assim, ele tem uma capacidade de enxergar talvez 2 ou 3 passos à frente do que você está querendo. Aí ele talvez ele não fale daquela forma. Não sei quanto você já conversou com o Thiago, mas o Thiago tem aquele jeitão Uhum. meio dele de falar, então ele vai dar um coice em você, dependendo de como as coisas andam, Sim. mas no final, quando você escuta o trabalho final, você vê que, tipo assim, era alguma coisa que eu não estava vendo, mas eu percebi de onde ele tirou isso. Tipo assim, ele viu a, sei lá, a aura, a atmosfera que a música estava passando, e ele pensou assim, cara, eu não vou nem falar com ele aqui, eu vou dar um jeito nisso aqui. Quando sair no final da mix, ele vai ver a diferença. Ou quando sair para na hora da mixagem e tudo mais, ele vai ver a diferença. Tipo assim, nesse caso, por exemplo, linhas de bateria, coisas de lead de guitarra, assim, que às vezes estava de um jeito, ou tem uma coisa que ele fez em algumas músicas, tanto com vozes, principalmente nesse coisa de arranjo de voz, né? Tanto voz mesmo, vocal quanto guitarra. Às vezes eu gravava harmonizando, pensando, aquela é a primeira voz, aquela é outra a segunda voz. Em certos trechos ele inverte, é muito claro que ele inverte isso na mix. Então, tipo, Uhum. o que eu tinha pensado como voz, primeira voz, ele falou, não, não tá funcionando, vamos inverter.
e realmente, tipo assim, dar uma cor diferente. Mas, mas por outro lado também, tipo, eu cheguei com o Thiago para gravar com as ideias muito prontas. Talvez eu não tenha dado tanto espaço também para Entendi. ele entrar, assim, porque eu já cheguei com, assim, a diferença das demos pro disco final, lógico que tem diferenças, mas, assim, a primeira que é gritante é a qualidade do som. Aí tem alguns arranjos, assim, que mudaram, assim, talvez, eu não sei o quanto que você escutou o disco, mas a sétima música, Against the Wind, eu acho que é a que mais teve o dedo do Thiago, assim, teve coisas que foram, se escutar a demo, escutar a versão final, tem uma clara, um claro direcionamento que o Thiago deu ali, que ficou um pouquinho diferente, assim, a música foi numa direção diferente. Não, o álbum eu ouvi inteiro, assim, por nome de faixa talvez eu não vá lembrar, mas tem algumas coisas que eu Uhum, quero pontuar, mas antes disso eu queria falar um pouco sobre nomes. O nome da banda, assim, a banda é meio que uma banda de um homem só, né? Você meio que gravou quase todos os uhum, instrumentos sozinho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e sobre a escolha do nome Terra também. Por quê? uhum. Então, a questão de gravar tudo sozinho é porque é, bom, é porque, tipo assim, eu acho que todo mundo que é músico ou tem música como hobby, em algum momento pensou em gravar um disco e sempre ficava imaginando, puta, tem que, no dia que eu juntar uma banda eu consigo fazer e tal. E eu fui nessa, falei, cara, chega, eu não vou esperar. Comecei a gravar as demos todas sozinhas, assim. E aí a mesma coisa nas demos quanto na coisa, a única coisa que eu não fiz foi a bateria. Nas demos eu programei, na bateria foi o Alex Christopher, que é um animal, assim. Então, foi mais nisso, assim, a proposta do disco não é ser muito elaborado, ser muito técnico e tudo mais. O meu instrumento mesmo de posse é a guitarra, né? E os outros eu só margeio, assim, talvez. E então, talvez o instrumento mais elaborado que tem ali seja a guitarra, e mesmo a guitarra eu nem tentei ir muito para coisas super elaboradas, super progressivas, né? Então, eu me sinto muito, e eu também, talvez eu tenha essa confiança, essa arrogância, entre aspas, uma boa arrogância no sentido assim, de, cara, dá esse bandolim aí que eu faço, dá esse baixo aí que eu faço, que dentro disso aqui eu consigo fazer, dentro desse escopo que eu desenhei aqui, não precisa muito mais do que isso. Então foi isso. Então os instrumentos, aí, tipo, todas as guitarras e baixo e piano e tudo mais, era, vamos dizer assim, dentro daquela mesma lógica de que quando você estuda música ali, então não saiu muito daquilo. Tive que sair um pouco da minha área quando eu fui para as percussões. E as vozes também, eu gravei as vozes muito mais na ideia de condutor do que cantor, no sentido, eu pensava muito mais em vozes ao invés de voz, né? Então, escutando disso, você sempre perceber que elas estão sempre, se não sempre, mas a grande maioria das vezes harmonizadas, tem corais, tem contrapontos e tudo mais. Em relação ao nome Terra, cara, acho que assim a escolha foi muito na direção do que eu quero passar com o projeto. Assim. Eu queria que e também vem do conceito. Assim, o conceito disso é simplesmente fazer uma plataforma que eu possa compor usando os meus gostos, as minhas influências sem nenhuma plataforma original, assim. Tipo, não é. Eu não sei o que você achou do disco nesse sentido, mas, tipo assim, não é Uhum. metal melódico, não é thrash, não é prog, não é nada disso. Tipo assim, é heavy metal com um monte de coisa. E eu sempre quis poder assumir outros elementos sem ter, sabe, bordas ou fronteiras que eu não possa passar. Tanto que tem uma música no disco, Shivers and Snow, que é tipo assim, ela não é que é uma banda de metal fazendo aquilo. Não, aquilo ali sou eu mesmo. Tipo, Uhum. e às vezes eu tenho que tomar cuidado pro disco inteiro não sair daquele jeito. Então assim, e outra coisa também é que eu mudei muito de lugar para lugar e eu viajo muito pelo mundo, assim. Então eu acabo absorvendo, passo boa parte da minha vida falando em outro idioma. Passei em outros momentos, assim, morei na Alemanha, Estados Unidos, né? Hoje eu tenho uma relação muito próxima com a Dinamarca. Então, assim, eu queria poder falar dessa multiculturalidade, principalmente no caso do Brasil. Assim, eu venho de vários lugares do Brasil, quero poder falar da minha terra, de uma forma orgânica, sem
Por exemplo, você pode ver que o disco não tem muitos efeitos. Os efeitos que tem são de sons da natureza. Uhum. Não tem teclado, não tem nenhum, sabe? Não tem nada assim em cima. Tipo assim, é tudo orgânico, o mais orgânico possível. Tipo, que os arranjos sejam feitos com a guitarra, com viola caipira, com violão, e seja o mais orgânico, né? Então, eu queria combinar isso, né? Esse perfil musical meu com esse histórico, vamos dizer, geográfico, sei lá como é que eu diria isso, é, com essa com essa paixão que eu tenho por viajar e tudo mais, juntar isso e, tipo assim, não é nem questão de juntar, era um nome que era óbvio para expressar o tipo de música que eu queria expressar. E nas minhas músicas eu queria expressar a minha identidade musical, assim, sem pensar em fazer, sei lá, seguir uma direção específica porque é o que todo mundo quer escutar, entendeu? Entendi. E sobre o nome do álbum também, é um nome que eu já tinha ouvido na minha infância. Tem um filme de terror chamado O Cubo, muito louco, você que nunca viu. E a sequência se chamava Hipercubo, que eu lembro que era o mesmo cubo, só que tinha uma quarta dimensão que era do tempo, não sei o quê. E aí Exato. eu vi nesse álbum, me voltou esse título que eu não via desde a infância, né, chamado Hipercubo. Eu queria que você falasse um pouco Uhum. do conceito para desenvolver esse nome, que inclusive tem essa ideia um pouco Claro. na capa ali também. Exato, exato. A capa é o desenho de Hypercubo. Cara, o Hypercube é porque assim, o disco, eu não vou chegar a falar que ele é um disco conceitual, mas ele conta uma história, né? Você vai da Uhum. primeira até a última música, tem uma continuidade, né? E é uma jornada de aprendizado. Basicamente é isso. É uma jornada de como que você aprende, como que a gente, não só como a gente aprende, mas como a gente aprende a aprender, né? Porque muitas das vezes a primeira parte do disco ali, você tem a quarta, quinta música, fala muito de você aprender na marra, tropeçar muito, cair, apanhar e olhar isso e às vezes ter que aceitar as coisas como elas são ou às vezes não, às vezes você toma uma decisão e fala, não, cara, não é assim, eu vou tomar controle vou ter autonomia do processo, eu não vou deixar que as coisas aconteçam de uma forma passiva, né? Vou ser ativo em relação a isso. Então, então o disco ele vai andando nessa direção e a própria música Hypercube ela é vamos dizer assim, o ápice disso, né? Porque toda vez que a gente quer fazer alguma coisa, quando a gente imagina fazer um disco mesmo, ou ter que a gente tem qualquer sonho, uma coisa é o que a gente imagina na nossa cabeça, outra coisa é o que vai ser na vida real. Então existe essa distância entre o que é real e o que não é, e o que é imaginário, o mundo das ideias. Esse mundo das ideias ele é inalcançável. Você nunca vai alcançar essa perfeição do que está ali. Então o hipercubo ele é exatamente isso. Ele é um conceito. A gente sabe o que é. Eu sei descrever ele para você, mas ele é impossível a gente desenhar ele na vida real porque eu não Sim. consigo subir um cubo na quarta dimensão. Então, assim, é um conceito inalcançável, eu sei o que ele é, eu consigo desenhar ele para você, tá na capa do disco, mas aquilo ali não é o hipercubo, aquilo é uma representação de uma ideia do que é o hipercubo, que a gente poderia fazer em 3 dimensões, ele tem 2. Então, você perde isso, sempre existe essa distância entre a, o mundo real e o mundo das ideias. Então, a ideia era isso, inclusive, eu falo que para mim o Hypercube é a música ápice disso, porque para mim é aquele breve momento que a gente pode chamar em alguns momentos você entrar in the zone, né? Tipo, você tipo, chegar ali muito perto da sua melhor versão, da sua perfeita versão de si mesmo, ou chegar muito perto do seu objetivo, exatamente como você sonhou. Às vezes você consegue tocar aquilo, mas você assim é puxado de volta. Então é daí que vem essa coisa. É uma jornada de aprendizado, assim, esse template pode ser aplicado em várias coisas, várias jornadas. Né? Falando um pouco da sonoridade, como você mencionou, às vezes, assim, ao longo do disco, em uma outra faixa a gente até esquece que é um projeto de rock, de heavy metal, por ter esses elementos, assim, tem muita coisa de música brasileira e muita coisa de música latino-americana, né, tem a presença de, não sei se são ocarinas, zamponas, ou craviolas, flautas, né, algumas Uhum, coisas, uhum, instrumentos de sopro também, que são bastante andinos. uhum. Me lembra particularmente algumas bandas como Terra Prima, Terra Mística, Tocata Magna, o Cuervos del Sur, que é do Chile, mas eu fiquei curioso em saber das suas influências musicais que ajudaram a moldar esse som, né? Porque a gente tem ali Uhum. uma série de instrumentos que não são tão comuns de se ver em um projeto de rock ou de heavy metal. Sim, sim. Não, primeiro, eu acho que são dois pontos diferentes. O primeiro são as minhas influências, né? Eu acho que
como músico de rock ou heavy metal no Brasil, você não tem como não ser influenciado por Angra e Família, né? Uhum. Então coloca aí de Xamã, Nocturnal e tudo, e Sepultura. Eu acho que isso é muito claro também no disco. Assim, você escuta, você vai ver, achar elementos dos dois ali em vários momentos. A outra banda assim que talvez seja a minha favorita é o Metallica, assim, que também dá para ver vários elementos de Metallica ali, principalmente a construção da música, assim. Mas eu, assim, como eu falei, eu gosto de escutar música do jeito que eu gosto, então não é atrelado a estilo. Eu escuto muito Almir Sater, o que eu acho que também transpareceu bastante no disco. Sim, Eu foi gosto muito, um eu nome que gosto. me veio muito, assim, ouvindo, foi o Almir. É, outra coisa que eu gosto muito de bluegrass americano, que é tipo um caipira dos Estados Unidos, assim. Eu escuto bastante, mas assim, eu escuto várias outras coisas, assim, então eu fico montando listas e eu poderia falar as coisas que eu escutava na infância e tudo mais, mas a banda disso vai desde, sei lá, desde Sepultura até Oswaldo Montenegro, e há coisas que eu escuto com frequência. O que eu tenho escutado muito ultimamente é Hans Zimmer, que é o compositor dos boa parte dos filmes do Christopher Nolan, por exemplo. Eu escuto muito, assim. E também a Hypercube é tipo assim, eu peguei estruturas do Hans Zimmer e coloquei em heavy metal. Então isso é uma questão das influências, assim. Para mim é muito aberto e eu não tenho apego a estilos. Eu tenho mais apego a, tipo, gostei daquela sonoridade, vou explorá-la mais. Em relação aos instrumentos e as sonoridades que estão no disco, como eu falei, eu tento com Terra relacionar as ideias também às culturas que eu já presenciei, ou que eu tenho de background e tudo mais. Então, para cada ideia, para cada música, eu tentei relacionar, por exemplo, algum lugar que eu estive, alguma viagem que eu fiz e tudo mais. Então, por exemplo, a gente estava falando da Hypercube mesmo. Esse conceito que eu tenho de ideia, né, de mundo ideal, de perfeição, né, talvez civilização perfeita, talvez por, sei lá, assistir muito Discovery Channel, eu associo isso a essas culturas nativo-americanas, pré-colombianas, então Inca, Maia, Azteca e tudo mais. E aquilo ali era só uma forma, então eu tentei na Hypercube mostrar que aquela ideia era superior. Então, aí eu atrelar aquilo a o que eu acho como o que eu na minha cabeça eu relaciono isso ao que tipo de elementos musicais. Então eu fui colocar isso com instrumentos que eu fiz uma mochilão Peru, Bolívia, assim, e eu comprei alguns instrumentos lá e eu usei eles para gravar essa música. Então, para cada uma delas tem isso. A Down the Road fala de amigos que a gente vai perdendo durante o caminho, assim, que tá tudo bem. A gente vai, durante a vida, a gente vai fazendo amigos, perdendo amigos e tá tudo bem, a gente seguir em frente. E eu associo, como a minha infância foi em Minas, eu associo isso a Minas Gerais. Então eu vou associar isso a Clube da Esquina, a Milton Nascimento. Então aí eu começo a pegar como que eu faço para associar isso. Se eu usar esse instrumento, se eu usar esse campo harmônico, essa levada, esse tempo e tudo mais. Então é mais ou menos essa lógica que vai por trás disso, que guia a sonoridade das músicas. E eu uso, obviamente, as minhas influências como banco de dados, né? Sim. E como você administrou a promoção desse álbum? Porque eu vi que já de saída você tem um selo, alguma coisa assim, na Europa, e aqui no Brasil quem vai Uhum. cuidar é a ES, né? Isso, MS, exato. Não, foi mais uma questão de posicionamento geográfico, assim mesmo. Quando eu Hum. terminei o disco, é que as coisas foram ganhando muita energia cinética, assim, não deu pra ir parando, assim, né? Quando eu terminei o disco, eu pelo menos estava achando, assim, que eu estava com um material super bom na mão, não podia não mostrar isso para as pessoas, né? Aí eu peguei o disco e comecei a mandar para algumas gravadoras, né? Algumas até o Thiago Bianchi me ajudou a entrar em contato com elas, outras foi por, sei lá, contatos paralelos, sei lá, coisa assim, foi chegando até chegar neles. Aí chegou na Rock Shots da Itália, né? Que foi quem topou lançar o disco na Europa, Estados Unidos e Ásia. Aí a gente fez ali vamos dizer assim, não só a programação de lançamento, mas a gente também fez a cobertura, né? E eles pediram, na época, que eu achasse uma outra forma de fazer essa distribuição no Brasil. Aí a ideia inicial era eu fazer independentemente.
Aí, nessa de conversar com gráficos e tudo mais, o disco chegou na mão do Edu, da MS. Ele curtiu a ideia, a gente foi por aí. Então, foi mais uma questão de mostrar para os caras toparem, e a gente achar, tipo assim, fazer um enquadramento. Você, com a Rock Shots, eu faço Europa, a América do Norte e Ásia, com a MS eu faço Brasil. Às vezes rola um overlap ali, aqui, mas tudo administrado, assim. Mas foi mais ou menos assim. Boa, então assim, o álbum Hypercube ele já está disponível em todas as plataformas de streaming, né? E, a cópia física dele também já é possível para quem quiser adquirir? Sim, sim, tá pela Voice Music, tá no catálogo deles, e então é só procurar lá. Eu deixo nos meus canais, no Instagram e no Facebook, os links para isso, então tá tudo lá. Então fala aí suas arrobas e seus canais para quem quiser entrar em contato e adquirir uma cópia também. Beleza. Bom, o Instagram é Terra Music Trip, e o TikTok é o Terra Oficial, em inglês, Terra Official, Terra em português mesmo. E de lá você tem o Linktree com todas as plataformas, canal do YouTube, canal da gravadora, que é onde tem os clipes, o meu canal no YouTube, onde tem a, a playlist com os making-offs das gravações, tanto em casa quanto no Fusão. E também tem os links para adquirir a cópia física. Bom, então o pessoal que está assistindo aí, ó, o Hypercube, o álbum de estreia da Terra, já está em todas as plataformas, são 10 músicas, uma horinha ali você vai ouvir o álbum inteiro. E aqui no link da descrição do vídeo também tá aí todos os links que o Lucas mencionou, além de um link para você adquirir a edição deste mês do Mariucci Zine, que vai ter mais sobre o Terra lá e também sobre diversas outras bandas para você conhecer, certo? Então vai lá, visita os links aí que estão na descrição do vídeo. Lucas, muito obrigado, te desejo sorte aí com o Terra e com o lançamento desse primeiro álbum, que venham muitos shows também para colocar isso na estrada, né? Aí você vai ter que dar um jeito de montar uma banda de fato, né? Sim, sim. E fica à vontade aí, se quiser passar uma mensagem final, o espaço é seu. Sim, boa. Primeiro, obrigado também pelo espaço. E em relação à banda, na verdade, eu já tenho o guitarrista, Opa. que é um amigo meu de infância, o Max Cardoso, comigo. A gente já bateu na trave algumas vezes aí de ter algumas datas, mas isso vai acontecer, e ali não só isso, já está no plano, né, novos, não vou dizer novos lançamentos, mas pelo menos novos materiais para sair em breve. Então, só acompanhando nos canais que a gente vai mantendo todo mundo a par. E obrigado a todo mundo, por quem já escutou o disco, quem já recebi alguns feedbacks bons e ruins, faz parte. Mas quem puder escutar e realmente dar a atenção de tentar entender com quanto carinho que foi feito, eu acho que de uma forma ou de outra vai acabar valendo a pena. Então, mas é isso. Valeu. Então é isso, pessoal. Ó, de Sepultura a Almir Sater. Quem ficou curioso, vai lá ouvir o Hypercube do Terra. Lucas, obrigado, sucesso, até uma próxima aí. Valeu muito, obrigado.